pessoal, bom dia! Como vocês sabem, eu sou Ana Patrícia Nogueira, eu faço medicina aqui em Punta del Este, no Uruguai, na faculdade CLAI, e hoje eu vou fazer um vídeo, vou contar um pouco para vocês sobre algumas palavras que são muito do mal total. Sim, você paga um micão. Então, se você vai fazer medicina em espanhol, esse vídeo vai te ajudar um pouco, pelo menos eu espero, porque são palavras estranhas e alguns falsos cognatos que eu vou falar também pra vocês, e algumas palavras meu que você escreve, você jura que é alemão. E essas palavras foram as que eu tive contato agora já nesse primeiro mês de aula na medicina. Então eu fiz uma listinha para então contar para vocês sobre, enfim, essas palavras do mal. E aí eu vou fazer, são 3 listinhas bem simples. Uma eu vou falar sobre palavras que são escritas de uma forma estranha. Ai, dona, essa é minha gatinha. Quer dizer, minha gatinha não, a gatinha da minha vizinha, mas eu cuido como se fosse minha. E às vezes ela me assusta. Bom, tá, volta. Então, aí eu vou falar pra vocês sobre palavras que são escritas de maneira estranha, esquisitas assim. Vou falar pra vocês sobre palavras que são faladas de maneira diferente. E também vou falar sobre alguns falsos cognatos que são do mal. Vamos começar com as palavras que são esquisitas. Rigoroso é a mesma coisa que rigoroso, só que se escreve com U. Sofrimento. Ah, essa é do mal. Aislado ou aislada. Primeira vez que usaram essa palavra foi para indicar uma paciente que estava isolada. Ela estava com uma bactéria, então isolaram ela numa área da UTI, então ela ficou aislada. Qualidades. Escenário. Essa palavra eu uso muito para falar, para fazer alguns conectivos enquanto eu escrevo, faço as provas escritas. Então, eu coloco, por exemplo, em este escenário, né, que significa dentro desse contexto, dentro desse cenário. Sonrisa, que é sorriso. Nascimento. Sem esse S é para matar. Mas é assim, gente, nascimento. Perjudicial é prejudicial. Encuestas. Encuestas são como pesquisas. Ai, essa... Não, essa é também do mal. Exentas. São isentas. É o que não tem, isento. Fala sério, né? Proibido com H. Proibido, proibida com H. Acción rutinária. As ações habituais. Essa é a hora que você fala não. Não é sério. Acredita em mim? É sério. É isso. É isso. Fagecimento. Esses 2 L's juntos, aqui no Uruguai, ele tem o som de J. É o nosso som de J. Então, é fagecimento, que é o falecimento. Labirintites. São as labirintites. Gente, isso aqui é uma bexiga. Se diz bexiga, porque o J aqui, ele tem um som de rota. Então, é diferente. Então, é bexiga. Enfermedade é uma doença, significa doença, mas é uma palavra que se usa muito aqui. Então, aqui não fala doença, fala enfermidade. Sugerências.
As sugerências são mais ou menos como as nossas sugestões. Mais ou menos não, são as nossas sugestões. E aqui existe uma palavra também chamada sugestión, mas é diferente. Então, se você quer usar a expressão para que pra gente significa sugestão, você tem que usar a palavra sugerências. Por quê? Porque sugestión, que é bem parecido com sugestão, é uma palavra que ela tem um significado mais de influenciar uma pessoa a fazer algo. Então, é bem diferente de sugerir, do nosso sugerir, né? Essa é ótima. Hinchazón. Hinchazón. São os inchaços. Se escreve com H, com Z, com N no final. É pra matar, né? Pérdida de peso. Aí, desconsiderem esse S no finalzinho, porque, na verdade, a expressão deveria estar no singular. Né? Então, a pessoa tem uma pérdida de peso. E cuidado, porque aqui, todas as nossas palavras no Brasil que tem som de Z, aqui a gente fala como se fosse um S. Então, eu não falo peso, eu falo peso. Essa daqui são os nossos ossos, né? Que se diz huesos. Não, essa aqui, parece palavra em alemão, né? Eu recebi um texto de técnicas básicas que a gente fez uma aula no hospital e a gente recebeu esse texto e quando eu vi essa palavra eu falei, não, isso aqui tá em alemão. Mas essa palavra se diz ajascos e, quer dizer, ajascos, assim, eu digo ajascos e as pessoas falam mais ou menos isso, mas é que é difícil a gente, em poucos dias, né, conseguir entender bem certinho como é que eles estão falando. Mas isso aqui significa achados. Então, são os achados de uma determinada pesquisa, de uma determinada experiência. Então, achados. E essa última palavra que eu escolhi chama mareos, que é o mesmo que tontura. Então, a nossa tontura e aqui se chama mareos. Então, são esquisitas mesmo, né? Agora vamos para nossa listinha de palavras que são faladas de uma maneira estranha. Oxígeno, hidrogênio. É o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio e, portanto, o oxigênio também, quando a gente vai... Eles falam muito da água aqui, obviamente, né? H2O. E, aqui H2O se diz H2O, porque o H, pra gente, aqui no Uruguai se diz H. Então, é H2O. Quando vocês ouvirem essa palavra, não estranhe, é a fórmula da água. E aí as fóbias, né? Fóbia, eu tenho a claustrofobia, hidrofobia, então fóbia é assim que se escreve, né? A nossa fobia aí no Brasil, aqui se escreve fóbia. E lembrem-se que é um O fechado. Hemorragia. Ortopédia. Anêmia. Dios, esta é muito estranha. Anêmia. Ella tiene anemia. Ela tem anemia. Limites, mas essa aqui é tranquila, né? Porque tem um acentinho agudo no i. Então, e esse acento agudo, gente, se chama tilde. Ok? Limites. Cerebro. Cerebro. Ai, cadê? O papel não tá descendo. Tá, agora desceu. Sintomas. E essa aqui eu fiz, inclusive, uma bombinha do lado, porque significa dor. Então, el dolor
Ou seja, dor é uma palavra masculina aqui em espanhol. Então, el dolor. Yo tengo dolor en mi pecho. Eu tenho dor no meu peito. E essa dor pra gente, na verdade, aqui é uma palavra masculina. Então, pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje, vamos para os falsos cognatos do mal. Sim, porque são muito do mal, vocês vão ver. Esse falso cognato, pra mim, ele é o pior. Porque apelido e sobrenome é exatamente o contrário do Brasil. Então, isso significa dizer o seguinte. O meu nome é Ana Patrícia Nogueira. É assim que eu me chamo. E eu tenho um apelido. Apelido é Nogueira. Então, apelido em espanhol significa sobrenome. Ou seja, Ana Patrícia Nogueira, o meu apelido é Nogueira. E o meu sobrenome, por exemplo, pode ser Pati, porque sobrenome é o nosso apelido aí no Brasil. Então, apelido é o sobrenome e sobrenome é o nosso apelido. Foi? Essa é difícil de descer, né? Mas tem que ir, gente, porque aqui no primeiro dia de aula perguntaram para uma pessoa o apelido dessa pessoa e essa pessoa disse 3 letras, assim, tipo, né? Depois eu conto se fui eu. Tá. Flaco e débil. Flaco significa magro e débil significa fraco. Atenção com essas duas palavras, porque a gente usa muito no hospital, tá? Então, flaco é magro, débil é fraco. Essas palavras aqui, sencillo e sensível, são também palavras que a gente usa muito na sala. Então, sencillo significa simples. E sensível significa sensível. Essa aqui é do mal também. Largo e ancho. Bom, largo significa comprido e ancho significa largo. Para finalizar, sordo e surdo. Ai, gente, essa é... Na verdade, eu acho que essa aqui é a pior. Por quê? Sordo é o mesmo que surdo. Então, a primeira palavra, que é sordo, significa uma pessoa que é surda. E surdo, com Z, significa canhoto. Essa palavra, surdo, que significa canhoto, foi a primeira que eu ouvi. E aí eu fiquei olhando, porque foi assim, quando você vai aferir, quando a gente aprende a aferir a pressão arterial, o professor diz o seguinte, que é muito importante que na primeira consulta você faça essa aferição nos 2 braços, porque muitas vezes existe uma diferença. E a depender da diferença de pressão em cada um desses braços, isso pode ser indicativo de algum tipo de doença na circulação, no coração, algum problema que a gente precisa investigar. Então, ele inclusive explicou que é importante que você saiba se a pessoa é destra ou se ela é canhota. E aí, a pessoa disse, o professor perguntou, né, se ela era surda, e ela disse que sim. Eu falei, mas como? Ela disse que sim, né? Como assim? Ela ouviu? Então, não, gente. Surdo significa canhoto, tá bom? Porque isso faz uma diferença. Geralmente, quando você vai... Bom, de uma maneira geral, né? Você afere a pressão no braço que a pessoa mais usa. Então, se ela é canhota, você mede no braço esquerdo. E se ela é destra, no braço direito, né? Vamos combinar. E deixa eu ver se tem outra. Tem. Essa aqui é uma outra bem estranha. Raro. Raro aqui significa esquisito. E exquisito significa delicioso.
Então, você vai comer uma comida e você diz... Bah, mirá, que exquisito. Significa que tá uma delícia, né? E estranha é estranho, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa de um desconto nessa vida, né? Então, alguma coisa tem que ser mais fácil. Então, estranho significa estranho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essas palavras sejam importantes para vocês, que dê uma ajuda para vocês e que vocês não paguem os micos que eu paguei, né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os micos. Nossa, vou. Então, uma boa semana para todos.